Valdan mandou aqui, ó. Caco, parabéns pelo trampo e por tudo que você vem alcançando. Agora com Obrigado você demais. cuidando de Américas, LCS, Game Changers rolando, podemos sonhar com internacional inclusivo? Mandar o Ignis pra fora? Eu ouvi uns papos disso, né? Ó, esse assunto você pode falar, você vai querer entrar nesse assunto? Se for de LoL, posso. Então, De LoL é, tipo, aqui, qualquer coisa aqui Game Changers e Tier 3 aqui eu quero. abriu-se o momento inclusivo. É porque ela chamou a liga inclusiva da LCS de LCS Game Changers. Então, a gente Tem não- esse nome? Lá eles chamam de Game Changers, a gente aqui chama de Ignis. Os programas eles são diferentes. O nosso, ouso dizer, que ele é mais robusto do que o de lá. O de lá tem um outro enfoque. Então, o LCS Game Changers, ele é um projeto que ele tem uma estrutura de torneio, que dois times com jogadores e tudo são levados para lá, mas ele também tem um lado de mostrar a oportunidade profissional no cenário como um todo. Então ele é um projeto muito baseado em workshops e conversas e Que eu palestras. conheço zero. Então não é um campeonato que nem o nosso que tem vários circuitos. Não, ele tem uma estruturazinha de game de playoff, que inclusive tá rolando por agora, né? A gente tem a liga Isso. rolando com os qualifiers, 2 por ano. A gente seguiu a estrutura do Valorant Game Changers, porque a gente passou um ano sem ela. A gente fez só um torneio no final do ano, quando a gente viu que tava tendo resposta e que a comunidade tava vendo valor e querendo jogar, a gente cresceu. Então, certamente se existe competitivo lá e competitivo cá, mesmo pensamento dos outros. Porque que no Valorant vai ter, no Tier 2 vai ter, vai sim. Tá. A gente gosta muito do nome Ignis pra gente trocar o nome, mas... Ignis é um ótimo nome. Mas, de novo, é o crescimento. Aquilo ali não é pra ficar estático, é pra começar a acelerar, inserir, aparecer o nome Então. e tudo mais. Então, que aí vamos pra pergunta da Rodan, que eu acho que tem vários assuntos, e é onde eu tô inserido também, né? Que é Academy e Ignis. Mas, de novo, o Academy eu não vou falar tanto aqui hoje, até porque se os rumores que eu ouvi são meio verdade, você não vai poder falar. Então, do futuro do Academy, né? Ainda tá discutindo um monte de Ainda coisa porque ainda interna. tem muita coisa em aberto Tem, também, pelo tem, que eu tem. fiquei sabendo. Coisas positivas. Mas aí eu acho que não vem tanto ao termo, uma hora vai ter esse momento, né? Mas o Ignis eu acho que tem umas discussões pra ser feitas sim. Primeiro, essa coisa do internacional é porque foi um rumo muito forte no começo do ano. Teve esse rumor da tentativa da Riot de tentar unificar alguns cenários para ter uma competição internacional. Esse rumor aconteceu muito no começo do ano. Mas eu entendo a dificuldade, exatamente por isso, que os projetos são diferentes, né? Alguns países, eu acredito que tem projetos que daria para bater algo similar. Por exemplo, a gente tem o Latam investindo bastante em campeonatos inclusivos. A gente, PEN, no caso, participa de um deles, que é o ZID, que é um campeonato que está na segundo split, entre outros campeonatos que rolam. Eu acho que a grande discussão, e aí fica aí o meu take de quem tá dentro da parada. Duas coisas, uma pergunta e uma discussão. Você vê a Riot investindo mais no cenário inclusivo ano que vem, principalmente aqui no Brasil? Como que é esse posicionamento da Riot? Cara, assim, eu posso te dizer que a gente quer investir. E a gente vai investir porque a gente quer que cresça. A gente tem visto um crescimento legal em números de times inscritos. E como a gente trabalha muito com os outros projetos com quem a gente começou o nosso Game Changers de LoL, que in-house, o Revela Cast e tudo, a gente tem informações de que estamos num momento positivo. Queremos continuar e crescer mais. Isso pode significar mais torneios, isso pode significar outra estrutura de formato que tenha mais frequência, isso pode significar também fazer algo internacional. O grande lance é que a gente quer ter cautela como que a gente vai crescer, para não fazer tudo ao mesmo tempo agora, porque nosso foco principal é desenvolver o cenário interno. Isso. Cabe uma Libertadores? Pode caber. Cabe... Latam eu também sei que está bastante mais desenvolvido. Então, potencialmente, pra para ter essa um- solução, Brasil com Latam pode ser uma coisa que a gente faz com muito mais frequência. É isso que eu ia comentar, assim, pra você ter internacional, você tem que ter 3 cenários funcionando bem. Mas você tem, né? alguns cenários que funcionam. Aham. Por exemplo, posso te garantir, Coreia tem um mini cenário deles que está se formando. Alguns países da Europa estão formando esses cenários lá. O NA é uma coisa mais, que nem você falou, uma coisa mais educativa, não tem esse enfoque tanto. Aí sim, a América Latina como um todo é bem forte. Então, assim, da minha perspectiva, passando exatamente isso. Eu vivi isso no Wild Rift e estamos vivendo de novo agora. Falo com propriedade. Se o Wild Rift tivesse continuado, provavelmente ele continuaria assim, liderando dos mobiles no Brasil de longe.
existisse o jogo competitivo, o competitivo de Wild Rift backed by Riot, continuaria liderando, não teria pra mais ninguém. Não tem como. E muito daquele momento, vivendo de dentro, tava num momento muito cristalino, tipo assim, tava finalmente consolidando. Que é o que a gente tá passando agora no Inclusivo. Eu sinto a mesma coisa, a mesma situação de, cara, existem times, muitas pessoas novas estão chegando, sempre tem jogadoras novas chegando. Então existe um interesse e a coisa tá cada vez mais sólida. Então aí é um apelo também da minha parte, da Vodan, de todo o cenário, pra continuar esse investimento. Porque querendo ou não, cara, tem, assim, tem muita gente que já tá criando a carreira realmente, tendo Bastante, gente. Então, justamente, Bastante é uma gente, coisa que se não continuasse crescendo, ia ser uma decepção muito grande, pelo menos da minha parte, da comunidade. Eu falo, tipo assim, eu não sei como é que tá a parte de players, porque essa é a parte que você tá mais ligado. Agora, por exemplo, que você falou do Revela, porra, toda semana, né? Tipo, elas faziam excursão lá dentro e, tipo, entrava na cabine de narração, ficava, tipo assim, toda semana tinha 3, 4 pessoas diferentes chegando lá pra ver a gente narrando de perto, ver o nosso dia a dia. Então a impressão que passava é que parecia que tava aumentando mesmo, tá ligado? Mas a nossa ideia é essa. A gente tá conseguindo ver um momento de crescimento legal quando a gente vê organizações com planos menos... Entrou, virou, acabou, dissolveu. Jogadoras que estão começando a transitar e se estabelecer, como a gente também viu no Valorant. E essa parada da gente trabalhar com o Revela é algo que é muito importante pra gente, porque a gente sabe que também tem que ter mais vozes inclusivas no cenário de esportes. Sim. É muito legal quando a gente também tem no do game, e a experiência não é pra ser tão dissociada. Mas, cara, se tem gente que gosta do esporte, a gente tem que estar ali também. Então, a gente também quer continuar fazendo isso, porque foi uma grata surpresa pra gente a quantidade de pessoas da comunidade que abraçaram o esporte pelo esporte, além de ser league, né? Mas então não tem por que a gente puxar o freio nesse momento. O lance específico do internacional, vejo também no cenário Latam um bom começo. Como no Tier 2 a gente eventualmente já está conversando com o Enei, porque o Enei também tá afim disso, e eu também estava lá gerando esse ruído, o Ignis com o Latam talvez acelere melhor e dê vários tipos de pilotos que a gente consiga fazer. Isso é super legal. A gente já joga uma liga com eles. Sim. Tipo, Valkyrie? Como é que é o nome? Tem a Valkyries, que é uma liga que a gente acabou não entrando porque ficou meio em cima. Mas existe a Liga Valkyries, que é falar. A da Argentina, que é a Isurus, dá um backup. E existe a Latanzid, que é a que a gente tá jogando agora. Então as duas a gente tem essa troca de times Latam. A gente é América Latina também, mas região Brasil e região dos outros países da América Latina. Então esse questionamento eu acho super legal, é bom ouvir isso, porque, querendo ou não, estando no dia a dia, eu posso te garantir que é algo que, assim, é muito reconfortante para as meninas saberem que elas estão inseridas nesse cenário, definitivamente. Porque uma coisa, sei lá, primeiro ano de Ignis, você molha o pé, experiência e tal. Pô, já estamos no segundo. E agora as coisas já estão ficando um pouco mais interessantes. Os salários sobem, elas começam a viver disso. A estrutura do torneio, a gente fez 2 splits. Com esse meio que é o Academy. Ainda tem o Academy, que é o... Seria Só o nome que é péssimo, mas o... então, faltou... O nome... Eu lembro quando apareceu isso, eu falei, meu Deus... Faltou uma criatividade aí. Mas o Igor é melhor do que eu, o Igor vai resolver esse problema. Mas então a gente já mexeu com o formato, o playoff já é um pouco maior, mas tem muito qualifier. A gente pode se conectar de outro jeito para ter mais regularidade e esse contato. A nossa ideia é ir crescendo nessa dimensão. Agora tem o elefante na sala. Que tem uma coisa que tem que ser... eu já sei que já está sendo, por estar internamente colocado nisso. E eu entendo a parte também legal disso, né? Mas a gente precisa de ter mais cuidado ano que vem em relação às regras do cenário inclusivo. É muito complicado. Hoje a gente fez um episódio quase todo sobre isso aqui, que eu até fui estudar legalmente e é bem complexo alguns quesitos. Porque, assim, tendo essa troca com o pessoal do Latam, a gente eu comecei a ter uma visão um pouco mais ampla da parada. Porque, realmente, cada lugar, eu perguntei pra muita gente, lá fora também, pra outras regiões, como que cada região trata disso. Esbarra na parte legal brasileira e de cada país. Bastante. Isso aí não tem como, tipo... Como que o que define gênero, como que a lei vê isso. E eu entendo que isso é muito complicado. Mas é uma coisa que, assim, se tem uma coisa negativa que você pode falar que aconteceu esse ano na Ignis foi todo o episódio de pessoas supostamente, né, porque acho que nenhum caso pode falar que aconteceu, mas supostamente se identificando com um gênero pra jogar e gerando esse burburinho muito negativo. Então, assim, aí eu vi que a Riot tomou medidas, não sei se você sabe disso, mas para esses últimos campeonatos a gente teve mais uso de câmeras, tipo assim,
as coisas, as maneiras como as medidas de segurança aumentaram. E a coisa melhorou de fato. Então, a comunidade comentou e houve essa melhora. Sim. Mas fica aí também um apelo em nome da comunidade Sim. de pro ano que vem essa coisa ser ainda mais interessante, porque para as meninas, elas se sentem numa situação de insegurança nesse sentido, sabe? E é um sentimento muito estranho quando você tem essa apropriação do cenário. E assim, vou ser sincero para uma pessoa que tá dentro, que isso aconteceu sim. Não vou falar, aconteceu em tal lugar. Mas foi algo que, infelizmente, aconteceu. Existiam times que, notoriamente, abusavam das regras, por assim dizer. Hoje em dia, eu posso te falar que isso reduziu bastante pelos esforços da Riot também. Mas é algo que a gente tem que ficar de olho para continuar tendo essa progressão positiva do cenário. Cara, você tá corretíssimo. A gente tem que continuar não só fazendo coisas como colocar câmeras e tal, como eventualmente buscando outras ideias e várias outras regiões. Por exemplo, estão tendo desafios assim também. Desse do Zid, rolou uma situação com um jogador específico que deu essa dúvida. Eles tinham uma junta médica que avaliava, entendeu? Para eles, essa foi a solução que eles pegaram. De acordo com a legislação de lá também, né? Exatamente, porque funcionava para eles. E aí eles tinham avaliações baseadas em... Não vou falar exatamente como que era, porque não me passaram o processo, mas eles tinham uma maneira... desenvolveram um método envolvendo psiquiatras para tentar, de certa forma, tatear o assunto. Assim, nessa parte aí eu já posso entrar. Isso aqui no Brasil, se fizer, Não é crime. funcionaria. Não funcionaria, é crime. Não, eu sei. Entendeu? Eu entendo isso. Tanto que foi a primeira coisa que eu falei. Cada país coloca de um jeito. Por exemplo, outros países... se eu não me engano, quando a gente teve o Girl Gamer lá fora, aí eles já requeriam que você tivesse a identidade, entendeu? Já era um outro... Tipo, eles tinham um outro detalhe. Por exemplo, times classificaram aqui do Brasil para lá, mas você teria que ter a identidade específica para poder competir lá fora. Então, cada lugar realmente tem as suas regras. E assim, até indo um pouco além da lei, eu acho que também tem o espírito do... Acho que essa é a primeira coisa, né? Vezes, né? Que assim, eu acho que existem dois conceitos fundamentais que são super difíceis de manter, mas eles vêm... A obrigação de mantê-los vem com a proposta que a gente teve de fazer um cenário inclusivo. Um deles é a questão da gente respeitar o conceito da autodeclaração. Não estou falando de abrir a boiada e a gente não pode deixar estragar o conceito de que se você se declara como pertencente àquela comunidade, esse torneio é para você, não sou eu que vou medir. Né? Então tem um espírito de inclusão que vem do conceito da autodeclaração, que, by the way, é até um princípio da lei brasileira, da identidade, com o qual, particularmente, eu concordo. Porém, não quer dizer que eu não possa evitar que exista um hack desse troço aí, um mau uso. Sim, concordo 100% com tudo. Porque aí eu tenho que entrar com várias outras medidas. Então, a gente prefere buscar o ônus da gente sair buscando, mas não faz parte da gente interferir no próprio processo individual de pessoas que já potencialmente tem cara, aquilo era para ser uma coisa muito positiva, uma experiência muito positiva, sim. Não vou gerar mais um ônus. Então, é uma coisa muito, muito complicada, o que só faz a gente ter que buscar mais forte sobre isso. Mas eu acho que existem alguns outros países que têm um cenário mais restritivo. Sim, que é o caso que eu te falei, desses aí que o Game Changers acabou sendo nos países árabes, e aí realmente, para eles, a situação era muito mais complicada. Então, assim, a gente ainda vai seguir o caminho do... A gente precisa acreditar, porque afinal de contas, se a gente inclusive quer acreditar que o cenário inclusivo vai caminhar para um conhecimento melhor, uma comunidade melhor, porque tudo deveria ser misto, eu preciso trabalhar isso desde a base. Mas aí o ônus vou ficar... De novo, para encerrar o assunto, é que teve casos que foi brincadeira. Tipo assim, um negócio assim que foi um desrespeito que eu nunca imaginei que eu veria nesse cenário. Teve 1 ou 2 casos que foi brincadeira. Tipo, um negócio desrespeitoso em nível assim de dar até um enjoo. Pode acreditar que a conversa dentro da Riot, esses casos extremos, eles são assim, muito complicados. A gente tem essa intensidade também. Mesmo com todas as dúvidas do como saber, como não saber, o meu direito de questionar alguma coisa ou não, a possibilidade de algo errado, muito errado, tá acontecendo, bota a gente de cabelo em pé. E a responsabilidade vem para isso.
a gente ainda fica com a premissa da, Claro. cara, eu me declaro assim, isso é pra ser... É sobre você, entendeu? Então, mas tem trampo, tem muito trampo. pra fazer. Tancou esse assunto complicadíssimo. Pois é, velho. Ah, de cara, bola. esse assunto eu sou muito poucas palavras. É, o Caco, por ele tá muito. Ele e o Igor estão muito, tão muito Não- incluídos não- não e fortes aceito. em cima Ó, você do. pode ter do certeza Ignis. que isso aqui, Quer fazer merda, vai fazer outro. pra quem, É, pra exatamente. quem participa do cenário, pode ter certeza que essa conversa que a gente teve aqui vale ouro, tá? Inclusive deixa muita gente muito tranquila pra continuar pensando no ano que vem, pensando em carreira. Cara, então, eu falo por mim, mas eu tô defendendo, querendo ou não, as meninas que eu trabalho e querendo ou não também, toda vez que eu participo de um cenário, isso desde o LoL, você se identifica com os adversários também. Todo mundo ali tá vivendo um ecossistema. Então, ouvir esse tipo de coisa que a gente tá conversando aqui é muito reconfortante pra mim e por elas também. Cara, e eu posso falar uma coisa pra vocês todos aí que é verdade e também já falei antes, que é obrigação, entendeu? É o privilégio de poder tomar algumas decisões que eu tenho, que o Igor tem e tudo, ele é por causa da obrigação que a gente tem de fazer coisas. Não é só pra ficar surfando a onda do que deu certo, não. Sim. A minha obrigação é resolver essas tretas. A minha obrigação é que ninguém deixe de viver em esportes algo que existe pra cadeira do lado e pra ela não existe. Não, tem que existir. Perfeito. Entendeu? Então, enquanto tiver algum BO nesse lado, é o trabalho. Então, senão não desce pro play. Não faz. Sacou? Show.